fruta, é ouro. Estamos interessados em produzir cannabis cá em Portugal. Cannabis não é só a droga. É rentável e pode ser muito bom para Portugal. Mas se o cultivo de cannabis é proibido na lei da droga, o plantio do cânhamo, que é a mesma planta, está autorizado pelos regulamentos agrícolas comunitários. Num quase esquecido folheto do Ministério da Agricultura, descobrimos que desde 1987 o cânhamo não só é autorizado, como até existem subsídios para quem o queira plantar. Sabe que existe uma legislação comunitária que dá linhas de créditos a quem queira produzir cânhamo em Portugal? Não tenho conhecimento. Mas o mais estranho é que o regulamento comunitário refere que para plantar cannabis em Portugal nem sequer é preciso pedir autorização às autoridades policiais. Se uma situação dessas vier a ocorrer, naturalmente que o legislador terá que introduzir as alterações que permitam que depois não haja disfunções. 3 anos depois desta reportagem ter sido emitida, a lacuna na lei não foi corrigida. Em 1998, meia centena de agricultores decidiu semear cannabis. Habilitaram-se a receber o subsídio na prisão. Ficava bem. Vamos para as Bahamas todos, à custa da droga. Olha, aí que ele está a gravar. Mas ele não põe isto no ar. Não pões, para não? Sem medos, um grupo de jovens empresários inaugurou em Queluz o primeiro posto de venda português de produtos de cannabis. Roupas, calçado, loções e cremes. Tudo 100% ecológico, limpo de químicos, estupefacientes e de drogas. Reciclada pela ecologia, a cannabis regressa ao mundo dos negócios legais. O desafio dos jovens empresários é livrarem o novo cânhamo legal das armadilhas e confusões que lhes tende a proibida lienda. Tarefa bem mais difícil do que parece à primeira vista. Ups, copos de plástico não vale. Pronto, a primeira é a Presidente do Conselho de Administração. Temos que reciclar. Estás a gozar comigo? Para ti, para Ivo. Então, sim, não faz. E segurinho. A nossa, então. A nossa. Ao cânhamo. Ao cânhamo. À loja. Ah, estou a perceber a coisa. Que esta seja a primeira pedra num grande monumento. Poxa. A empresa Cânhamo de Portugal nasceu há cerca de um ano em Vozela, bem no interior da região de Lafães. Criar uma empresa associada à proscrita cannabis, numa área tradicionalista e bastante conservadora, foi o risco assumido por Ana Martins. Não foi o primeiro. Há 5 anos também arriscou quando decidiu transformar um velho monte abandonado numa fábrica de papel. O moinho da Carvalha Gorda é hoje uma empresa próspera que transforma trapos em papel natural. O sócio de Ana, Augusto Martins, é coproprietário de um armazém de material elétrico. Até maio, os 2 sócios dedicaram-se à importação de produtos de cannabis que vendiam nas feiras da região. Na verdade, a Cânhamo de Portugal é apenas, por agora, um pequeno quarto de caixotes empilhados. Pensamos que começar, pelo menos agora, a comercializar e depois dar andamento a uma indústria. Pelo menos é essa a intenção, que se faça indústria de cânhamo em Portugal. Vamos ver como é que as coisas correm. Temos tudo. Dentro da linha dos cosméticos, por exemplo, temos os cremes para o rosto, que são, por exemplo, estes, os bálsamos, temos os batons para cieiro e batons com cor, temos, por exemplo, a cerveja idêntica à normal, com propriedades
específicas, obviamente, com um teor de álcool dentro mais ou menos do normal. Temos depois a parte dos shampoos, amaciadores, loções para banho, loções de corpo, toda esta gama de produtos. E depois temos então dentro das áreas dos têxteis, temos vários produtos, portanto, mais finos, mais grossos. Nós temos algumas peças aqui de roupa interior, que principalmente estas são uma surpresa para as pessoas, pelo menos é aquilo que ficam admiradas. E embora pareça ter um tom agressivo, se calhar para a pele, torna-se bastante agradável vestir uma roupa deste género. Agradável e sobretudo muito fresca, pelo menos é o que dizem pessoas que eu uso e eu pessoalmente também uso. Depois há os licores, por exemplo, que são estas garrafinhas pequeninas, que é um licor também feito de extratos de cânhamo. Temos os no gás, também isto feito a partir da semente. Temos umas pastilhas, portanto, para chupar. Temos os chupa-chupas, que são engraçados. Um chupa-chupa feito de cânhamo. Temos a nível dos papéis, por exemplo, os envelopes, temos postais, temos folhas mesmo para fotocopiadora ou para escrita, blocos de notas. E acha que é possível produzir alguns desses produtos cá em Portugal? Sim, alguns deles já são fabricados cá. Já temos o papel que é fabricado cá, uma parte dele, do papel. Temos algumas roupas que são confeccionadas cá e o tecido é feito cá em Portugal também. Portanto, eu julgo que se nos faltam algumas partes desse processo de fabrico e apesar de poderem ser complicadas, eu julgo que vamos conseguir pôr todo o resto do processo de fabrico cá em Portugal. Bom, isto é trapo de cânhamo, restos de confecção, que são utilizados na pouca indústria têxtil que existe em Portugal, que eu saiba só uma, que fazem tecidos, fazem confecção de cânhamo. Nós utilizamos aqui como matéria-prima para papel, e é utilizado 100% cânhamo, 100% linho ou 100% algodão, desde que seja uma fibra têxtil. Infelizmente não há muito cânhamo que se possa utilizar, na medida em que existem poucas empresas a produzir, a fazer confecção de cânhamo. De qualquer maneira, sempre que nos aparece fazemos papel de cânhamo, até porque ele tem características físicas de melhor qualidade que os restantes papéis de fibras têxteis. As fibras são mais duras, mais longas e permitem um papel de muito melhor qualidade e de muito maior resistência. Em princípio, como isto são trapos, já nos chega em pequenos pedaços, são restos de confecção. Mas se os trapos vêm em dimensão grande, são cortados em pedaços ligeiramente mais pequenos e são colocados na água a triturar. Isto é um processo mecânico, portanto não há nenhum agente químico para triturar as fibras, portanto é só mecanicamente um cilindro que vai fazendo corte sucessivo das fibras e só há que as colocar lá dentro, em água, e esperar que elas se triturem. A partir daí o processo é o comum a qualquer processo tradicionalmente descrito de qualquer espécie de papel. Trata-se de diluir em água e de fazer a formação do papel sobre uma forma, a prensagem e depois a secagem. Mas a partir da trituração, portanto, a única diferença que existe entre este processo e os comuns processos de fabricação de papel é de facto a matéria-prima que utiliza, que é uma matéria-prima que foi esquecida. O primeiro papel que se fez no Ocidente. Portanto, o papel é uma técnica chinesa, uma invenção chinesa que vem só 1200 anos depois a que chega ao Ocidente. As matérias-primas utilizadas no Oriente não existiam cá, o bambu, o arroz, bom, esse tipo de coisas não existiam cá, então havia que encontrar uma alternativa. A alternativa que foi encontrada pelos europeus, pelos ocidentais, pelos franceses e italianos, foi roupa que as pessoas se vestiam. Naquela época as pessoas vestiam-se de cânhamo, portanto o linho havia pouco, as pessoas vestiam-se de cânhamo, portanto o primeiro papel
que se fez na Europa foi papel de cânhamo, e fez-se papel de cânhamo séculos seguidos. Portanto, há todo esse historial que me fez interessar por o cânhamo. Portanto, a primeira vez que eu consegui apanhar um trapo de cânhamo, um saco de trapos de cânhamo, para poder transformar, foi uma emoção, porque era a primeira matéria-prima do Ocidente que se utilizou. Portanto, o interesse é um interesse histórico também. Na Europa, talvez por existirem outras drogas que produzem o mesmo efeito, a cannabis nunca foi usada como estupefaciente. É, no entanto, milenar a sua utilização têxtil. A resistência das suas fibras, a capacidade de não apodrecer na água do mar, tornaram-na uma matéria-prima fundamental na construção naval, usada desde o tempo dos fenícios em velas, cordas, fios e roupas. Mas o cânhamo serviu ainda a outras necessidades humanas, desde o papel bíblia de Gutenberg às resistentes telas dos pintores clássicos. O famoso segredo dos pintores flamencos, como por exemplo Van Eyck, o autor do celebrado retrato dos Arnolfini, estava nas telas e no óleo das suas tintas, ambas preparadas com base no cânhamo. A planta ganhou tal importância como matéria-prima que em 1656, invocando a necessidade de prover aos aprestos da Armada para assegurar a manutenção do Império Colonial Português, Dom João IV obrigou os agricultores de Moncorvo a produzir cannabis. O Vale da Vilariça já foi conhecido por Vale do Cânhamo. Ainda hoje, as margens desta ribeira são conhecidas por canhameiras. A fiação da cannabis manteve-se durante séculos alimentando os rústicos tiares das aldeias transmontanas. Em Castelo, só há poucos anos se deixou de plantar o linho cânhamo. Ainda cá há muito fabricado, agora por fabricar não, nem este mano. Mas diga-me lá, porquê é que deixaram de fabricar? Porque estou a dizer que veio essa gentinha da África, saltou a dizer que era droga. Mas foram as pessoas que estavam em África? As que estavam em África, que estiveram lá. Foram essas pessoas que vieram da África, vieram aqui atormentar a gente que era droga, que era droga e que era droga, que era droga. A gente, quem tinha semeado arrancou. Com medo e enterrou. Do cânhamo. Não com medo de morrer, com medo da multa, não foi de morrerem. E nunca mais semearam? E nunca mais semeamos, nunca mais ninguém. Não tem medo de que isto possa ser utilizado como meio para tentar provocar a liberalização das drogas e que isso, obviamente, possa... De forma não, isto não tem nada a ver, quer dizer, embora tenha, a planta nem sequer é a mesma, portanto a planta da droga não é esta, que é utilizada para fins industriais. É uma planta diferente, embora seja cannabis sativa, é uma planta que não foi esterilizada e, portanto, que tem um teor de THC diferente da droga desta para fins industriais e, portanto, eu julgo que isso não tem nada a ver. A gente, embora o produto final, os derivados do cânhamo tragam normalmente o símbolo da folhinha, mas isso não diz nada, quer dizer, é uma simbologia. Que eu julgo que as pessoas não vão de forma nenhuma misturar isso. O produto não tem nada a ver, o facto de a gente vestir uma camisa não tem nada a ver. Se há algumas pessoas que possam fazer essa ligação, isso pode ser normal, podem-se até identificar com o produto, mas eu julgo que isso não tem nada a ver para o resto. A comercialização dos produtos vindos importados, a ideia é só sensibilizar as pessoas da existência desses produtos, um pouco desmistificar a ideia da planta, de que desmistificá-la mesmo, portanto mostrar que há coisas que é possível fazer com ela. Portanto, a intenção da empresa é essa numa primeira fase, enquanto não há produção nacional. Mas a ideia é criar produção nacional nas diversas vertentes. Claro que há vertentes que são de facto difíceis de conseguir numa primeira fase. O caso dos textos e o caso do papel. Era necessário começar por algum lado. Na nossa opinião, só faria sentido começar-se por algum lado se começasse pelo cultivo, se fizesse alguma espécie de investigação de solos, que era uma coisa que provavelmente já deveria ter sido feita em Portugal e não foi feito. Decidimos fazer mais ou menos uma distribuição de norte a sul, regadio, sequeiro, terrenos mais férteis, terrenos menos férteis, um pouco para fazer essa investigação. Para o próximo ano podermos dizer, aí vai ter 80 centímetros, aí vai ter 3 metros da planta, a produtividade será isto ou será aquilo. Por outro lado, é de alguma maneira atrativo para os agricultores o apoio à cultura do cânhamo, que anda na ordem de 150 contos hectares. Augusto! Ora viva, estás bom? Pode tentar levar a este momento sem pensar. Orlando Ferreira é um dos primeiros 18 agricultores a levar a semente disponibilizada pela Cânhamo de Portugal.
Trata-se de Fedora 19, uma variedade de cannabis sativa L, importada de França e certificada pela União Europeia como limpa de drogas. A Polícia Judiciária foi avisada em Lisboa. Com estas garantias, Orlando Ferreira prepara-se para plantar legalmente cannabis pela primeira vez após décadas de proibição. Desde os anos 30 que Portugal incentiva a cannabis têxtil, conhecida por cânhamo, e proíbe a cannabis droga, ou seja, a liamba. Na década de 70, para acabar com as confusões, o governo de Marcelo Caetano decidiu proibir totalmente a planta. No entanto, em 1986, quase sem se dar por isso, o cânhamo foi legalizado quando Portugal entrou para a Comunidade Europeia. Voltou a confusão. Em 1998, a lei da droga portuguesa proíbe, ainda por completo, uma planta que passou a dispor dos mais altos subsídios comunitários. Estamos a tentar limpar umas terras, dar uma outra alma à paisagem que temos aqui na vila e para semear o cânhamo. Isto surgiu que a nossa zona tem sido assim um bocado abandonada porque a agricultura tradicional dá pouco e as pessoas abandonam porque não dá rentabilidade, as pessoas perdem o gosto e incentivo de trabalho e abandonam as coisas. Nós estamos a tentar uma alternativa que é o cânhamo para pôr isto tudo bonito, tudo a funcionar. Uma imagem da encosta aqui de cannabis é uma boa imagem para os turistas. Penso que sim. Leva uma boa imagem nossa, vá lá. No Algarve, a Serra de Espinhaço de Cão prepara-se para receber também a cannabis, uma planta que por ali abunda, escondida nas encostas, com o fim de alimentar o tráfico de drogas. O agricultor José Joaquim dos Santos decidiu assumir o risco de a semear às claras. Foi através de uma pequena brincadeira com os amigos e mostraram-se interessados. Como isto é uma coisa desconhecida, portanto partimos para a ideia de fazermos a sementeira, para ver até qual resultado é que conclusão é que chegamos. Nós desconhecemos neste momento se o terreno será fértil ou não. Portanto, esta planta foi semeada cá em Portugal, foi cultivada. Só que depois surgiu devido à droga e deixou de ser proibida praticamente em quase todos os países do mundo. Embora sei que se faça agora já na China, em toda a força. E aqui, portanto, em princípio, se ela se der cá bons resultados, portanto, iremos avançar com ela em Portugal. Isto é uma planta biológica, em princípio, portanto, não vamos usar pesticidas, nem adubos, nem nada assim do género. Portanto, só a própria água e a terra. Portanto, químicas, nada disso. A ver, como fizeram há pouco. Tem bastantes. Tem um grande. Este aqui já. É? Cresceu bastante de ontem para hoje. Sim, já se percebe perfeitamente que é cânhamo. E a vantagem do cânhamo estar a poucos centímetros, a pouca distância um do outro, é que com o crescimento vai evitar que as ervas apareçam. Portanto, não há necessidade de herbicidas e não pode haver necessidade, já que é uma planta biológica, porque não precisa não pode ter herbicidas. Portanto, se a planta crescer junta, não vai deixar entrar a luz, portanto, as plantas nocivas as ervas daninhas não vão aparecer. E então, estas aqui estão melhores, porquê? Porque tem mais água aqui deste lado, não deve ser, porque ali já não tem. Aqui mesmo ao lado encontras plantas que em princípio a umidade no solo será exatamente a mesma, e encontras as plantas são muito mais pequenas.
E já está na floração, portanto, estão em idade adulta. Temos que começar a ver isso, se for esse problema, mas também não vai justificar fazermos isso assim, não é? Bom, mas parece-me que... Parece-me que temos fibras de boa qualidade. Não sei se são possível. Sei eu que as consigo ver, não. Ao fim do mês, a planta já atinge 1 metro de altura em alguns terrenos. É este crescimento rápido que leva os defensores da planta a sustentar que ela pode substituir o eucalipto. Produz em 3 meses tanto quanto os eucaliptos em 7 anos. Olha, queria lhe perguntar uma coisa. Tem alguma disponibilidade amanhã durante o dia? Tarde? Por causa do cânhamo. Olha, é que está cá a equipa da RTP e gostava de falar consigo. Um dos defensores da cannabis é o Padre João. A imagem não o assusta. Há mais de 30 anos que luta em projetos alternativos. Esta loja de produtos artesanais em São Pedro do Sul é um dos sucessos da sua cooperativa Mais Além. A cooperativa foi formada em 1970 para substituir o Estado nos deveres de assistência aos habitantes das aldeias remotas da Serra de Monte Junto. Foi a cooperativa que arranjou as estradas e que comprou uma carrinha para transporte dos aldeãos até à cidade mais próxima. O serviço ainda hoje se mantém. O Padre João continua a conduzir a carrinha. Mas a grande batalha do Padre João é agora evitar a desertificação, arranjando alternativas para os tradicionais produtos agrícolas. O milho e o centeio já deram riqueza. Agora só dão misérias e problemas. Também aqui, nas encostas da serra, o cânhamo foi acolhido como mais uma hipótese de sobrevivência. Há 30 anos não tinham acessibilidades, não havia caminhos, não havia... Portanto, estavam isoladas. A cooperativa vai procurando responder em cada momento às necessidades. Iniciou-se com os transportes, porque era o problema principal há 20 e tal anos. E agora nós cultivamos a planta como uma planta alternativa. Porque, por exemplo, se as casas forem isoladas com cânhamo, já não serão isoladas com materiais perigosos até para a saúde. O papel, que poderia evitar a destruição de tantas florestas para fazer papel, pois o cânhamo seria uma alternativa muito interessante no fabrico do papel. E acha que não levantará problemas nenhuns cultivar isto num país que proíbe a planta? Pois, o país não proíbe a planta. Está a conhecer a planta, uma vez que as diversas espécies de cânhamo, há aquelas que têm mais, mais percentagem de droga e aquelas que têm uma percentagem mínima. E não acha que pelo facto de a planta poder ter outras utilizações, isso pode provocar alguns problemas? Não tem receio? Não? Não. E porquê? Porque não tem receio? Porque isto é uma planta que já está em vários países, não é? Já está testado que é rentável e nós temos de ter uma solução. E penso que esta será uma delas. Pelo menos tentamos. Sim, em princípio é provável até que sim, né? Normalmente, tanto pelas informações que tenho, é que isto é uma planta que não tem toxina. A única diferença só é que tem em relação à outra, por exemplo, a outra tem 10, 12% de toxina e esta traz 0,3% de toxina, portanto o que não é quase nada. Agora, segundo é que a planta é a mesma planta, vamos lá, só que esta não tem toxina. O senhor não tem receio que venha aqui e aguarde um dia? Eu não tenho receio, portanto, eu neste momento estou a trabalhar legal, né? Isso pode acontecer, né? Pode haver até... Pode vir aqui a guarda ou judiciário ou outras coisas do género, né? Mas em princípio portanto, está tudo esclarecido para que não haja problema. Bom, a primeira coisa é que as autoridades venham cá e passem nestes caminhos, que é o que é preciso para conhecerem realmente o que é o país, o que é a vida dos agricultores, que têm de vir cultivar estas terras com estes acessos difíceis. Portanto, o senhor não teme aí uma invasão de gente à procura de lhe arrancarem aqui as folhas? É capaz de ainda aparecer alguém, sim, experimentarem uma charrada.
Até ainda tenho conhecimento, mas é provável que já há algumas confusões, sim. Preocupados com as confusões que a planta, agora já crescida, pode originar, os sócios da Cânhamo de Portugal discutem qual a melhor maneira de informar a comunicação social. Receiam o pânico que alguns títulos sensacionalistas poderão originar entre agricultores e a restante população. Nesta altura, mal adivinhavam a confusão que estava prestes a arrebentar. Eu acho muito bem que saia uma notícia ou outra, desde que tenhamos, e ainda por cima que seja, se for uma coisa de fundo, temos mais exato, que se tenha alguma Mas outro contexto, por exemplo, é conveniente que seja bem tratado e que sejamos nós mesmos a defender isso, que tenham calma e que tratem as coisas como elas devem ser tratadas. Descoberta uma plantação de cannabis no Algarve, a droga era cultivada com o apoio do Ministério da Agricultura e dos dinheiros europeus. José Xavier é um jovem agricultor da zona de Lagos. Depois de várias tentativas para desenvolver algumas culturas, este ano decidiu-se pelo cânhamo. Foi assim, com surpresa, que viu chegar às suas terras a Brigada Fiscal, que o deteve, acusando-o de estar a produzir estupefacientes. Não estava à espera de ter sido apreendido pela Brigada Fiscal, porque estava com papéis e estava legal. Pronto, a comunidade e todo o Ministério da Agricultura que estava-me a dar o apoio para fazer esta plantação. Uma cultura que sempre que existe um processo de introdução gera alguma polémica. No caso destas variedades, que estão perfeitamente limitadas em termos do regulamento comunitário e da portaria nacional, a Fedora 19, que é o caso da variedade utilizada, tem valores de óleo muito inferiores a esse, inferiores a 0,3%, e, portanto, não é considerado um estupefaciente, é considerado uma cultura industrial. Está a hora do tribunal, pronto, eu agora não faço nada e não tenho grande vontade, enquanto não ver o caso resolvido, não tenho vontade de tratar da planta nem fazer nada. É uma difamação, aqui na Aldiz são meios pequenos, somos apontados como produtores de droga, é sempre chato, com a calada, não se fala noutra coisa, é um assunto do dia-a-dia, é a produção de droga. José Xavier passou uma noite nos calabouços. Foi a própria Guarda Fiscal que o decidiu prender. Detenção confirmada pelo Tribunal de Lagos. José Xavier foi acusado de possuir 15 mil pés de liamba, que o transformavam no maior produtor de droga alguma vez detido em Portugal. A pena pode ir até aos 12 anos de prisão. Destes 5 que fizemos, não há nenhum que... pronto, com uma plantação assim destas aqui na zona, pronto. Ninguém fez assim, assim. Com esta altura. Mesmo lá aqueles lá do Zé, coisas, é capaz de ir a atingir esta altura. Tira-lhes todos os dias o sono um bocadinho, pensar nisso. Tira um bocado de sono, tira. Principalmente à noite, quando um gajo teta, aquilo morde ainda um bocadinho, também o dia que um gajo ficou lá preso. Portanto, no momento agora eu não fazia. Para o ano é que voltava a fazer, que era para ver o que isto poderia dar. Porque há muitas dúvidas, agora que estão a aparecer as dúvidas todas sobre a planta. Antes não havia, portanto era normal. Isto para a GNR foi um troféu. Eles chegaram aqui, tiraram as fotografias, é impecável. Pronto. Não sei até que ponto. Portanto, a gente temos estado a comparar isto com aquelas. Estamos lá em fotografias, só estamos em fotografias. Olha, parece. É o MED. Um gajo já está a trabalhar com medo. Sabe o que é que há de fazer isto? Sabe já destruir esta porcaria toda? O que é que há de fazer? Por isto. Tem resina, tem. Está a colar meus dedos. Eu dá vontade de rir, mas está sempre um gajo com medo também. É rir e medo. Medo que não há medo nenhum. Espera aí. Para a ter tóxico, o Ministério também me defende-me. Claro. Isto também não tem dados. Isto Isto nunca vai dar a nada. O mais que vai dar, pronto, está proibido mesmo, exclusivo isso.
Mas o caso ainda deu muitas coisas. Mesmo depois de ouvir as explicações dos agricultores e do Ministério da Agricultura, o delegado do Procurador da República em Lagos decidiu manter a acusação a José Xavier. Tentámos pedir alguns esclarecimentos, mas foram-nos negados ao abrigo do segredo de justiça. Aproximavam-se as férias judiciais e o caso só iria ser resolvido no outono, prolongando a angústia dos agricultores. Vamos ali à internet e lá tiramos. Montante unitário de subsídios, montante A, campanha de 98, cá está. Porque hoje ganham 716,63 hectares, 144 pontos, 530. Subsídio mais alto. O valor de subsídio. Mais alto, mais alto de todos. De todos. Havia os contratos em que se obrigava, inclusivamente, o produtor obriga-se a entregar toda a produção. Está lá escrito no contrato, que a gente tem aqui as minutas. Portanto, ninguém suspeitava que iria acontecer, digamos, uma situação destas. Fiz também, como ele. Não queria comer logo ir lá, para lá, mas já pessoas me apontam. Qualquer dia vais cometer amigos Xavier lá para dentro. E é que eu me parece, era apontar-te uma coisa que não... Também não tem que ir para mim, que é desconhecido totalmente, que tinha teor ou não de droga. E o senhor esperava que uma coisa destas acontecesse? Exatamente isto não, mas tive, portanto, depois de ter plantado a fim de alguns tempos, tive na ideia de, portanto, haver uma pequena confusão, devido a isto ser uma planta muito idêntica à da droga. Tive sempre, portanto, que houvesse alguma confusão, alguém que passasse por próximo e fosse denunciar à GNR. Eu, por acaso, até tive essa curiosidade. Para que isso não acontecesse, fui eu próprio à GNR, expliquei-lhe a situação do que é que se passava. Eles vieram a ver a plantação e, quando a própria GNR mandou para os laboratórios para analisar. Portanto, no momento estamos também a aguardar pelos resultados. O Ministério da Agricultura está a apoiar isto em grande escala. Portanto, o que é que acontece? Há uma lei que proíbe, mas há outra que autoriza. Portanto, em contrapartida, portanto, a lei agora irá lutar uma com a outra e não sei até que circunstâncias conclusões é que as duas leis vão chegar, não é? A informação e a música na Voz de Viseu. A GNR de Viseu descobriu uma plantação de droga na localidade de Mosteiro de Fráguas, concelho de Tondela. Os agentes identificaram aquela que presumem ser liamba, plantada em cerca de 1 hectare de terreno, numa propriedade entre Póvoa de Vilar e Caparrozinha, junto a um rio que atravessa aquela zona. O professor Joaquim Machado foi a vítima seguinte do cânhamo. Uma semana depois da prisão de José Xavier no Algarve, quando tudo parecia esclarecido, Joaquim Machado é surpreendido pela notificação que o obriga a apresentar-se no Tribunal de Tondela. Em toda a região de Lafões, as rádios difundem a falsa notícia da sua detenção, acusado de produzir liamba. Joaquim Machado foi denunciado por um vizinho. Quando recebeu a visita de Augusto Teixeira da Cânhamo de Portugal, o professor primário queixava-se já de uma reputação destruída junto dos pais, dos seus alunos e da restante população da aldeia. Obrigado. Então, boas coisas. Vão correr, mais ou menos. Vão correndo? É o que é preciso. Vamos lá ver. As águas é que estão a trabalhar com o meio, e a água teria que ir abaixo. Foi onde eles vieram fazer a recolha, então, as autoridades. Já vieram por aqui, eles agora têm por ali, por a Póvoa. Não sei porque é que não vêm por ali, claro. São que as pessoas que... Mas pronto. Agora, o que dói um bocado é muitas vezes estranho, como é que a intenção que se põe nas coisas. Dá a impressão que uma pessoa que é um criminoso, quando ao fim e ao cabo, faz as coisas, lê e vê as coisas com determinado sentido, e é desse sentido só. Porque quem ouve a notícia num rádio diz assim, opa, fala-se numa plantação de liamba. O que é que as pessoas pensam? Que ali, quer dizer, que há ali um conjunto de pessoas que realmente vivem da droga. Isso não é verdade. Passado uns dias, recebi um postal para ser interrogado no delegado da República. Ele falou, portanto, leu, queixa-crime, tal. E depois disse que ele precisava de uma autorização de Infarmed. E eu respondi-lhe, acho isto muito confuso, porque quando fiz a candidatura para o subsídio
para o subsídio, nada foi dito disso. Portanto, estava autorizado pelo Ministério da Agricultura. Ora, estava autorizado, porque é que não diz lá que a Farmet também tinha a intervir? Exatamente. Agora é que eu pensei isto, é que há uma má informação entre os órgãos de Estado, não é nada. E atropelam-se uns aos outros. Há um atropelamento, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, uns autorizam e outros dizem, pronto, não há um esclarecimento rigoroso. No dia 7 de julho, Orlando Ferreira é convocado para prestar declarações no posto da GNR de Vozela. Em conversa a que não pudemos assistir, Orlando foi informado de que alguém o denunciara e que iria receber uma notificação do tribunal. Então, o que é que aconteceu? Não chegou a ser preso, não é? Em princípio ainda não. Não sei, vamos aguardar. Foi só prestar declarações, mais nada. Qual é a sua impressão agora do assunto? Acha que cometeu um erro? Penso que não, por enquanto ainda não. Agora vamos ver o que é que isto vai decorrer. Este caso vai ser agora enviado ao tribunal, depois vamos aguardar. Está arrependido de ter semeado cânhamo? Não, eu não estou arrependido. Está a dar mais trabalho que aquilo que eu pensava só. O campo de cânhamo, semeado mesmo à beira da estrada, despertou muitas curiosidades e suspeitas. Naquele pequeno hectare, a planta até nem se desenvolveu bem. Mas num pequeno regato, por onde passam os esgotos da quinta, as plantas atingiram quase 3 metros de altura. Estes pés de cannabis tornaram também Orlando Ferreira uma pessoa falada em todo o país. Os órgãos de comunicação social atropelaram-se para o ouvir. A minha ideia inicial disto foi feita unicamente a pensar no subsídio que foi dado, que foi dado, foi prometido, que ainda não foi dado. Não deu grande trabalho até aqui, uma terra que estava abandonada como subiu e como está a ficar limpa, portanto a planta dá-se perfeitamente no nosso país. Estou sim. Sim, eu estou-lhe a ver no carro. É isso mesmo, eu já vou ter aí consigo. E temos que arranjar uma forma das coisas darem dinheiro. Não quer dizer que seja com a base da droga, que eu sou contra a droga. Eu já não fumo, eu tenho filhos. A última coisa que eu queria neles era que eles tivessem tido a droga. Portanto, eu sei que a droga, sou o primeiro a destruir. Não é droga, não é? Eu não tenho certeza. Ou como estão a dizer, eu não tenho certeza se é assim. Tenho dúvidas agora. Acha que está a ser enganado por alguma das partes? Já fui enganado por uma parte ao menos. Por a primeira, não sei, que foi a que me vendeu o produto, não sei se eles me enganaram ou não. Agora, por a segunda, que me estão a acusar, aí estou a ser enganado. Porque se me mandam um subsídio para eu trabalhar e depois me mandam um outro a punir-me aquilo que já me deram antes e que me incentivaram para fazer, está mal. Ao ritmo a que se sucedem os processos em tribunal, os sócios da Cânhamo de Portugal começam a ser acusados por alguns agricultores de os terem levado a cair numa situação, se não ilegal, pelo menos pouco clara. Ameaçam mesmo abandonar o cultivo, destruindo as plantas. Ana Martins e Augusto Teixeira decidem então pedir uma reunião entre o Ministério da Agricultura, o Ministério Público, a Polícia Judiciária e a GNR para esclarecer o assunto. É que vir à tona a verdade e que isto fique tudo claro, porque os agricultores, eu penso que têm dúvidas neste momento de que a história que lhes foi contada a quando da contratação fosse uma história verdadeira, porque senão não se justificava prisões e processos e esse tipo de coisas. E por outro lado também é limpar a honra da Cânhamo de Portugal, que é uma empresa nova, porque com os problemas todos que surgiram nestes últimos tempos. Tenho sérias dúvidas que consigamos manter alguma espécie de acordos com instituições tipo universidades. Pronto, seja qual for a resolução do problema, o facto é que neste aspecto os vários ministérios funcionaram como uma casa completamente descontrolada e desarrumada. Porque se estão uns a dizer para um lado e outros a dizer para o outro, é óbvio que a situação é essa. Sim, mas os ministérios têm autonomia entre si, portanto não me admira nada que o Ministério da Agricultura não mas tem que haver autonomia entre eles. Isto não é normal acontecer. O Ministério da Prontos também acho que não é normal. Acima de tudo a desinformação. Exatamente. Exatamente. A reunião aconteceu. E dias depois, quando entrevistávamos o comandante da região de Viseu, a GNR já dera conta do equívoco. Ora bem, houve um atraso ou talvez falta
por parte ou dos agricultores ou da Câmara de Portugal, e nós tivemos conhecimento que havia autorização tardiamente. E quando nós tivemos conhecimento dessas plantações e nós estávamos alertados que elas estariam autorizadas, fizemos algumas vistorias, sobretudo uma no Concelho de Tondela. Foi alertada de imediato a Polícia Judiciária e então em reunião posterior que houve com aquela polícia foi esclarecido que estas plantações que existem aqui no distrito de Viseu e que já estão referenciadas estão legais e será a Polícia Judiciária que irá vistoriar essas plantações e controlar as mesmas. Na Polícia Judiciária, confirmaram-nos que estavam a par dos cultivos desde abril. Para António Martins, o Ministério Público é o principal responsável pelos equívocos que levaram à detenção dos agricultores. Parece-me que o Ministério Público, nesse caso concreto, violou nitidamente o artigo 57 da Lei da Droga e, portanto, não fez a atribuição da investigação a quem, face à lei, tinha competência para fazer essa investigação, que era a Polícia Judiciária. E se o tivesse feito, se calhar, todos estes equívocos não teriam ocorrido. Porque, se calhar, nessa altura, logo a Polícia Judiciária poderia ter, na sumária investigação a realizar, transmitido ao Ministério Público que esta situação é do conhecimento da Polícia Judiciária, esta situação enquadra-se em termos de regulamentação comunitária e esta situação eventualmente pode não ser nada crime, ou pelo menos não é líquido que o seja. De qual das duas leis é efetivamente a que vigora, visto que são as duas contraditórias? A minha ideia não é de que as normas em causa sejam absolutamente conflituantes. O que me parece é de que há uma lacuna na nossa legislação interna. O que não existe aqui neste decreto regulamentar e tem que existir para haver uma harmonização de legislações é uma norma semelhante a este artigo 13, que preveja o cultivo, aqui já não para fins médicos, médico-veterinários ou de investigação científica, mas o cultivo para fins industriais de plantas e de substâncias incluídas na tabela 1C, que é esta cannabis sativa. Mas no Algarve, o esclarecimento da Judiciária não mudou a atitude do delegado do Procurador da República. A acusação a José Xavier ficou em aberto à espera dos testes ao cânhamo. Em finais de julho, uma equipa do INGA iniciou a recolha das amostras. É uma pessoa, estou a falar aqui, é de uma pessoa que esteve aí ao bocado, ao pé da vossa casa, que é do Ministério da Agricultura, do INGA. Ele já foi para a herdade? Está bem, pronto. Está bem, então a gente vai lá ter com ele, está bem? Pronto, obrigado, até já, obrigado, com licença, obrigado. Bom dia. João Lopes, bom dia. Nós vamos fazer a parte da fiscalização aqui do cânhamo, fazer a recolha das amostras. Terminou o teor da THC. Normalmente, a equipa do engenheiro João Lopes faz apenas a fiscalização às áreas semeadas, para confirmar se as terras estão efetivamente cultivadas nas dimensões que o agricultor declarou no pedido de ajuda. João Lopes põe uma antena na cabeça para se ligar ao satélite. A partir do espaço, os computadores registram os movimentos dos técnicos em volta da propriedade e confirmam se houve falcatrua ou não. Desta vez, para além da fiscalização à área semeada, João Lopes tem de recolher amostras de cânhamo. Trata-se de uma espécie de controlo antidoping à planta. Nesta propriedade de 10 hectares, situada no Alentejo, perto de Elvas, os técnicos têm de recolher 200 amostras. Nas explorações maiores são necessárias 500. Nós estamos aqui neste cantinho. Eu vou percorrer aqui em zigue-zague. Neste momento confirma-se, está ali o olival, ali em cima, nos limites, e bate aqui nestas azinheiras e vem bater aqui. Já das amostras um monte. É aquelas casas que estão ali em cima, são estas que estão aqui. Estamos no dia 5 de agosto, o dia mais quente do ano. As amostras têm de ser recolhidas entre as 11 e as 5 da tarde, altura em que os órgãos da planta estão mais ativos e produzem mais THC, a resina com propriedades tóxicas. João Lopes corta apenas o topo da planta, onde se concentram as flores, parte que efetivamente produz mais resina THC. Terminada a recolha, as plantas são divididas em 2 sacos devidamente selados. Um irá para o laboratório da Polícia Científica, o outro ficará no INGA, para servir de contra-análise se necessário. O THC,
O tetrahidrocannabinol, com propriedades estupefacientes, é uma resina que a cannabis produz. Se a planta tiver menos de 0,3, é considerada cânhamo, porque seria necessário perto de 1 tonelada para drogar alguém. Se a planta tiver mais de 0,3, já é considerada perigosa. Deixa de ser cânhamo, transforma-se em liamba. As variedades plantadas em Portugal, ao abrigo do subsídio, vêm de França e desconhece-se se as elevadas temperaturas das terras portuguesas as levam a produzir maior teor de droga ou não. Estas análises deveriam ter sido feitas num curto espaço de tempo para se poderem destruir as plantações se fosse necessário. Mas em finais de outubro ainda se desconheciam os resultados. Ignora-se também se o Ministério Público irá processar os agricultores cujos testes não respeitem os limites do regulamento comunitário. Neste caso, a posição da Polícia Judiciária também é clara. A circunstância de a plantação vir a revelar que o teor de THC é superior a 0,3%, isso só por si não transforma a conduta da pessoa que fez a plantação numa atividade criminosa. E, consequentemente, como só se pode deter alguém que tenha praticado um crime, a interpretação e o comportamento da Polícia Judiciária há de ser a de considerar que, nesse tipo de situações, não há razão nem lugar para a detenção das pessoas, nem, consequentemente, para a partir daí, as apresentar efetivamente em tribunal. Outra das questões em aberto é saber como irão as autoridades policiais e judiciais a conseguir aplicar a lei da droga e impedir as plantações de liamba, num país em que existem searas de cânhamo por todo lado. Como demonstram estas duas imagens, entre o cânhamo à esquerda e a liamba à direita, não existem diferenças perceptíveis a olho nu. Como evitar que o negócio da droga floresça sob o disfarce do cânhamo parece ser um dos grandes desafios que as polícias e o Ministério da Agricultura têm pela frente nos anos futuros. Em termos de forças policiais, há que também fazer um pouco chamado policiamento do terreno. Nós todos os anos fazemos fiscalizações no terreno. Portanto, o Alentejo é quase todo varrido de uma ponta à outra. Desde outubro até agosto a gente tem o terreno, estão satélites de X em X tempo a obter imagens, há um avião ou dois a passar e obter. Portanto, a gente também tem possibilidades de detectar mesmo sem vir a terreno em gabinete onde é que as coisas passam. Apesar do otimismo do Ministério da Agricultura, o que é certo é que antes das sementeiras, a Judiciária apenas conhecia os 33 hectares plantados pelos agricultores da Cânhamo de Portugal. Só mais tarde soube que existiam no Alentejo agricultores que possuíam perto de 700 hectares de cannabis. O senhor sabe para que é que serve esta planta? O que é que se faz desta planta? Não, de momento não sei para qual o fim disto. Antigamente sabia que o cânhamo se semeava imenso, mesmo aqui na nossa região, semeava-se imenso, mas já no tempo do meu avô semeava, mas agora não sei para que é que eles vão aplicar isso. Em Beja, o belga Geert de Wolf semeou 400 hectares. Cultivado nas lesírias do Tejo, no princípio do século, o cânhamo exigia muita água e atingia 4 metros de altura. Aqui no Alentejo, repare-se no estado desta seara. Os famosos barros de Beja produziram um pé aqui, outro ali. Apenas junto ao monte, o cânhamo foi regado e cresceu um pouco mais. Para os donos de grandes extensões de terra, o cânhamo é uma autêntica mina. Como não precisa de adubos nem pesticidas, os custos de produção são mínimos e o subsídio de 143 contos por hectare elevado. O proprietário desta sementeira em Beja habilitou-se a receber do INGA mais de 50 mil contos. Contactámos de Wolf, mas este negou-se a falar a esta reportagem. Desconhecemos ainda se vai receber o subsídio por esta plantação. Em Elvas, António Gonçalves semeou também 80 hectares de terra. O subsídio poderá ascender aos 10 mil contos. Em meados de setembro, o cânhamo já está ceifado. Aparentemente, a produção de fibra não foi famosa. A palha apodrece no campo em aglomerados dispersos. No entanto, António Gonçalves está satisfeito com a campanha. Para já é obrigatório uma pessoa ceifar a um nível inferior a 20 centímetros. Como tal, esta operação tem sempre de ser feita. Agora, o que cada pessoa vai fazer ao produto, isso eu não sei. Eu, como disse já, no meu caso, vou aproveitar, e já estou a aproveitar para as câmaras das jocas. E a semente, a associação o dirá o
que é que o destina a dar. A associação está em contacto com uma multinacional espanhola que está interessada em transformar o cânhamo. Ainda não foi transformado porque eles não sabem valorizá-lo à partida. Os custos de transporte são imensamente grandes. Neste momento não há a possibilidade de transformar o cânhamo em Portugal. Não acha que era mais normal que existissem primeiro as condições de transformação e só depois semear? Pois, isso seria o mundo ideal. Nós não estamos no mundo ideal, nós estamos no mundo real. No mundo real, o que existe é a necessidade de alternativas para as culturas tradicionais que se verificam em Portugal permanentemente estarem sujeitas ou a desastres climáticos, ou a desastres económicos, ou a desastres atrás de desastres. É aquilo que se chama especificidade da agricultura portuguesa. Nas grandes propriedades alentejanas, a moda é agora as fibras têxteis. No ano passado, semearam-se 1.120 hectares de linho, financiados pelo Estado em cerca de 200 mil contos. Na generalidade, a produção apodreceu nas terras. Em Portugal, nenhuma fábrica transforma estas fibras, que pouco se assemelham ao linho tradicional. Este ano, o Ministério da Agricultura obrigou os agricultores a apresentarem contratos de transformação. A Associação dos Produtores de Linho e Cânhamo garante que toda a fibra será escoada para fábricas de papel em Espanha. O que fazer ao linho e ao cânhamo parece, no entanto, atrapalhar um pouco os agricultores alentejanos. Não sei qual é o significado que aquela planta tem depois de estar colhida. Não sei qual é. Acha que se aproveita a palha? Não, palha não. Porquê? Não viu a palha a ser enfardada? Nem dá para enfardação. Aquilo é só troços. Acha que se aproveita a semente? A semente acho que sim, se deve aproveitar. Porque eles andaram onde bolhá é porque aproveitam a semente. E acha que a palha poderá ter alguma utilidade para os animais? Não. Até porque aquilo é só troços. Nem as vacas comem. As cabras não as comem elas. Que é um animal que come toda a espécie de árvores disso e ela não. As cabras também não a comem. Não são apenas os pastores que estão insatisfeitos com as searas de linho e cânhamo. O Boletim da Cooperativa Europeia dos Investigadores de Linho considera que na Península Ibérica se cultiva o subsídio em prejuízo das fibras têxteis que avaliam de fraca qualidade. No Algarve, José Joaquim dos Santos também não está contente com a sua campanha de cânhamo. Se para os grandes proprietários de terras o subsídio pode ser suficiente para garantir algum lucro, para os pequenos agricultores é uma ajuda escassa. José Joaquim alugou máquinas para a sementeira e agora para a colheita. Depois de pagar as despesas, só lhe sobrarão 20 contos de subsídio. Para ter lucro, teria de produzir cânhamo de excelente qualidade, coisa improvável naquelas fracas terras. A ceifa demonstra que José Joaquim produziu mais erva que cannabis. Bom, portanto, eu penso que tem algum futuro. Talvez não propriamente aqui nas minhas terras, devido a que estão as terras, portanto, muito sujas. Mas eu penso noutras terras e terras arenosas, possivelmente que esta planta que tenha mesmo um desenvolvimento razoável e que se atinja mesmo os dados necessários. Mas se tivesse muitos hectares de terra, acha que valia a pena mesmo só pelo subsídio? Para mim não vale a pena, portanto, andar só atrás. Eu penso que isso será um engano mesmo propriamente dos agricultores, andar atrás do subsídio, porque não compensa. Outras coisas talvez que nós poderemos fazer que dê mais rendimento do que isto, do que propriamente andar a fugir atrás dos subsídios, porque, quanto a mim, os subsídios, na maneira com muitos andados, é uma ruína para a agricultura, que anda todo mundo a fugir atrás do subsídio. No outro ano, num ano faz... Por exemplo, agora este ano apareceu esta moda do cânhamo, faz cânhamo, mas por onde se vier uma cultura, por exemplo, se vier o café ou o tabaco, que deu o dobro do subsídio, já ninguém faz cânhamo, todo mundo faz café ou enfim, portanto, quanto a mim anda muito pessoal a fugir atrás dos subsídios. A fraca colheita do monte da Samoqueira vai, no entanto, ser aproveitada para produzir casas biológicas.
como a vida no campo não lhe dá para sobreviver, José Joaquim trabalha também numa fábrica de tijolos de adobe que pertence ao alemão Constantin von Humboldt. Os tijolos são feitos com pó de barro, areia, palha e água. A mistura é depois colocada manualmente numa forma de madeira. Em poucos minutos, os tijolos ficam formados. A energia que utilizam para secar é apenas a do calor do sol. Para o proprietário desta fábrica, o cânhamo possui a fibra ideal para aumentar a resistência do tijolo. Acho que este é uma fibra muito resistente e também a gente vai fazer alguns ensaios com este material, principalmente também no reboque. Também fazemos reboques em barro. E para estabilizar o reboque, acho que este material tem muitas vantagens mesmo para nós. Os tijolos de adobe podem ser uma das futuras aplicações do cânhamo, mas os 20 escudos por quilo que os construtores pagam pelas palhas não servirão para sustentar os cultivos agrícolas. Para além disso, são ainda escassas as casas biológicas que se constroem no nosso país. No Algarve, são apenas alguns imigrantes alemães que arriscam neste tipo de construção. Só a fibra para tecido tornará a cultura do cânhamo rentável. Em Portugal não há fábricas que transformem a cana do cânhamo em fio pronto a tecer. Toda a investigação está por fazer. Ana Martins e Augusto Teixeira estão agora em Caminha, no norte de Portugal. Mal receberam as primeiras produções dos agricultores, iniciaram a investigação. Aqui, em pleno Minho, vão testar se as tradicionais técnicas de transformação do linho também se aplicam ao cânhamo. Dona Rosa inventa uma máquina para desfibrar o linho. Um pequeno motor põe em andamento uma enorme mó de madeira que desfaz a palha e isola o fio. Dona Rosa testa o cânhamo. A fibra não é famosa, mas o resultado é animador. Portanto, provavelmente o que aconteceu é a palha que não se separa por falta de umidade, não apodreceu suficiente. Algumas aqui que estão piores, por exemplo. Exato, não apodrece suficientemente. Pois, lá está, que é falta. Não está saladiça, não salta fora como deve ser. É, vocês veem no linho custa muito. Que separa, separa completamente. Separa completamente. Enquanto Ana e Augusto testam alternativas para desenvolver a indústria de cânhamo, em Vozela, Orlando Ferreira continua as voltas com a plantação que lhe deu tantos problemas. Alugou uma gadanha mecânica para ceifar a seara. No entanto, as plantas são tão resistentes que a máquina não as consegue cortar. Começa a apertar. Te dá a volta. Corre no risco, acontece a mesma coisa. Corre, passado 2 minutos já está outra vez na mesma. Porque não consegue cortar. Ele até o arranca, olha aí atrás, está a ver? Ele arranca fora, em vez de cortar. Olha isso, está, pronto, a terra também está muito fragulheirinha e ela ao tempo que passa. Primeira vez que estamos a cortar isto, essa feira não é a mais adequada para isto. Já está um pouco mais calmo, descansado depois daqueles problemas que houve. Já, para isso passou tudo. Agora vamos ver o que é que vai futuramente, o que é que isto vai dar, não é? Agora, pelo menos a gente já estamos à vontade que isto produz bem cá. Pronto, e foi mais ou menos o nosso teste, foi esse. A partir daqui vamos ver se tivemos ou não saída para ele. Se tivesse que cultivar hoje outra vez esta terra, o que é que fazia de diferente em termos de cultivo? Semeava mais cedo, punha outro tipo de adubação, como é que era? Eu penso que não, ele até produziu mais ou menos, pronto, não está mal, mas faltou um bocadinho, foi água nisto, porque houve aqueles problemas que houve e eu fiquei um bocado desmotivado e abandonei mais isto, porque se tivesse regado isto tinha produzido muito melhor.
Aliás, tenho outras terras em que não as desemparei, que reguei, está o dobro deste. Então, agora é até para o ano. Agora até para o ano. A cannabis, uma das plantas do século, continua a despertar cobiças por bons ou maus motivos. Os agricultores portugueses descobriram que quem semeia cannabis planta tempestades. Será que algum dia colherão riquezas? Agora o que é que devo fazer isto? Olha assim, o que é que devo fazer isto? Guardas, vou entregá-lo ao posto da GNR, o que é que devo fazer isto? Não sei. Podes fazer uma camisa. Uma camisa? Opa! Não, vou tentar influenciar o pessoal, é para canas para a pesca. Bueno, pues